Então, em reverência à palavra de Deus, se coloca de pé, a não ser que você não possa. Jonas capítulo 1, versículo 1, diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Levante assim a sua mão e peça em oração para o Senhor falar com a sua vida. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus justo, eterno e soberano, a tua palavra será, Deus, agora ministrada. Deus, a tua palavra será, Deus, agora proclamada. Esse teu filho, essa tua filha, que veio a essa congregação, que veio a esse culto, Senhor, veio para ouvir a tua palavra. Portanto, Deus, fala. Não deixe que seja o homem a falar, mas que o teu Espírito tome a boca do pregador e fale a cada vida, e fale a cada coração. Assim, meu Deus, eu peço em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor, diga glória a Deus. Tome o teu assento e vamos prestar atenção nesta palavra que o Senhor nos traz. Sabemos que a cidade de Nínive era uma cidade muito grande, era uma cidade de uma população grande, mais de 120 mil pessoas havia naquela cidade. Mas aquela cidade tinha uma fama terrível, a fama de perversa, a fama de impiedade, mesmo porque os habitantes daquela cidade, a começar pelo próprio rei, eram pessoas perversas, eram pessoas ímpias. A pessoa que entrasse naquela cidade para falar de Deus estava correndo um sério risco de morte, pois muitos morriam ali quando proclamava a palavra de Deus. Aquele povo de fato era um povo sanguinário, que não temia Deus, que não queria saber de nada com o Senhor, Criador do céu e da terra. Mas o Senhor, provando a sua misericórdia, o Senhor provando que não tem prazer na morte do ímpio, ele decide falar com o profeta Jonas. Ele diz: Jonas, eu quero que tu vá à cidade de Nínive, pois eu quero que aquele povo ouça a pregação, eu quero que aquele povo ouça a palavra, e eu quero que aquele povo se converta. Eu quero que aquele povo, pela palavra que ouvir da tua boca, pela pregação que sair da tua boca, passe a crer e a se arrepender de suas impiedades, de suas malignidades, porque eu não quero destruir aquela população, eu não quero destruir aquele povo. Mas se todavia esse povo não se arrepender, não se converter, continuar em sua perversidade após a tua pregação, então serei obrigado a destruir, porque grande é o pecado desta cidade. Mas Jonas, ele não fez isto. Jonas, como nós lemos, depois que Deus lhe falou, lhe ordenou que ele fosse pregar lá em Nínive, ele tenta se esconder da face do Senhor.
Ele comprou passagem, ele entra em um navio que ia para um lugar totalmente diferente, para uma outra cidade, porque ele não queria ir a Nínive, ele não quis fazer o que Deus mandou ele fazer, que foi pregar a palavra, o juízo lá na cidade de Nínive. Ele se escondeu, ou pelo menos tentou se esconder da face do Senhor. E por isso, nós, a igreja do Senhor, falamos de Jonas como um rebelde. E por isso, nós, a igreja do Senhor, nos dias de hoje, nos dirigimos à pessoa de Jonas como um profeta covarde, como um profeta rebelde, como um profeta que não teve a coragem de executar a ordem de Deus. Só que há um detalhe: aquilo que Jonas fez, hoje nós, a igreja do Senhor, também fazemos. Você sabia disso? Quantas vezes Deus mandou a nós pregar a palavra para alguém e nós não fomos? Quantas vezes Deus mandou nós evangelizarmos uma pessoa e nós não fomos? Quantas vezes Deus disse: vai ali naquela calçada onde está aquela pessoa deitada e fala do meu amor para ela, porque eu quero salvar aquela vida, e nós não fomos? Quantas vezes, conversando com alguém, talvez em uma reunião, talvez em uma fila de um supermercado, uma fila de um banco, talvez em uma sala de espera, e aí Deus diz: fala do meu amor para ela, fala da minha palavra para ele, e nós não fizemos. Eu digo, isso não é diferente do que aconteceu a Jonas. Do jeito que Jonas negou a falar o que Deus mandou para aquela cidade, nós também negamos a falar o que Deus manda para aquelas pessoas. Do jeito que Jonas, ele tentou fugir ou se esconder de Deus, quando Deus o mandou a ir a Nínive pregar lá naquela cidade, nós também fazemos. Nós também tentamos nos esconder de Deus, quando Deus nos manda pregar para alguém. Seja sincero, isso já te aconteceu? Deus mandou você falar da palavra para alguém e você não falou? Seja sincero, isso já te aconteceu? Acontece. Isso já aconteceu comigo também. Isso acontece com a gente. Isso acontece com a igreja do Senhor. Nós não estamos muito diferentes de Jonas. Nós não estamos muito distantes da realidade de Jonas naquela época. Por algum motivo, nós deixamos de pregar para aqueles que Deus tem mandado. Por alguma razão, o motivo que Jonas, ele se recusou a entrar naquela cidade para pregar a palavra do Senhor, foi porque ele temeu os moradores daquela cidade, que tinha uma fama de pessoas perversas e ímpias. E nós, o que está fazendo nós dizermos não para o Senhor? Tem pessoas que não falam quando Deus manda com vergonha. Tem pessoas que não falam quando Deus manda porque está tímido, porque está no meio de pessoas que aparentemente não vão aceitar ou fazer chacota de sua cara. Mas eu digo uma coisa para você, eu digo uma coisa para a igreja do Senhor: o nosso Deus, Ele quer que coloquemos de lado a vergonha, a timidez. O nosso Deus, Ele quer que venhamos tão somente executar a sua ordem. Se Ele disser prega, para aquele mendigo vá lá, pregue. Se Deus disser evangeliza, aquele político vá lá, evangelize. Se Deus disser vai lá e evangeliza, aquela prostituta, aquele traficante, faça isso. Se Deus disser vai lá no meio desses empresários e fala da minha palavra, fala do meu amor, abra sua boca e fale, e não se cale, porque o Senhor Deus está querendo salvar aquelas vidas, irmãos. O Senhor está querendo salvar aquelas vidas. Amém? O Senhor está querendo
querendo salvar aquelas vidas. E Ele quer usar a tua vida para isso. Ele quer usar a tua vida para isso. Já me aconteceu, sim. Hoje eu não deixo mais isso acontecer. Mas já me aconteceu de estar em um lugar e o Espírito Santo falar fortemente no meu coração para dar um recado para a pessoa e eu não dar. Já me aconteceu de fazer da mesma forma que fez Jonas. Mas eu não permito que isso aconteça mais. E eu quero que você não permita que isso aconteça com você. Porque embora que aquela pessoa pareça ser uma pessoa durona, embora que aquela pessoa pareça ser uma pessoa que não vai aceitar ouvir a tua palavra, embora que aquela pessoa pareça ser um escarnecedor, e até que seja, todavia você não sabe como ela está por dentro, você não sabe como está o coração dela. Ela pode estar sedenta. Ela pode estar sedenta. Deixa eu contar uma coisa bem rapidinho e depois volto para a mensagem. Eu estava na casa de uma pessoa e essa pessoa disse para mim: pastor, pelo amor de Deus, faça uma visita ao meu filho. Você sabe que eu não sou crente, mas eu estou querendo muito esse seu favor. O meu filho está hospitalizado, está no César Carlos, é aqui nessa rua lá na frente. Ele está com câncer, pastor, e o médico falou que é muito grave, não dá nem para fazer a quimioterapia, que ele não vai resistir, a radioterapia não vai mais resistir. O médico disse que fizer, ele morre. Ele está em fase terminal, pastor. Aí eu disse: fácil, irmão. Você já falou para ele dessa visita? E ele baixou a cabeça e disse: pastor, falei. Mas ele disse que não quer nem ver crente na frente dele. Pastor, eu falei. Mas ele disse que não quer nem saber de crente perto dele, lá no leito dele. Eu disse: irmão, tenta convencer ele para me receber, porque eu farei a visita. Aí quando foi na semana seguinte, ele disse: pastor, vá lá que o meu filho está morrendo. Ele está em coma, ele não fala, ele está com os olhos abertos, mas ninguém vê nem essa bolinha preta do olho. Pastor, ele está arquejando. Os médicos disseram que chegou o fim, ele vai partir. Eu fui, corri. Quando eu chego lá, tinha uma senhora evangélica orando no leito, e quando chegou nele, disse assim: olha, eu quero te dizer que Deus está no controle, é porque chegou a hora, conforte o teu coração. Aí eu disse assim para ele, para o pai dele: olha, embora que Deus queira levá-lo, embora que a gente veja com os olhos humanos que não tem mais jeito, todavia nós não podemos perder a nossa esperança. Eu vou fazer uma oração para Deus curar. Se Deus não quiser curar, Ele leva, mas eu vou pedir para Deus curar. Eu pus a mão na cabeça dele e fiz uma oração. E depois que eu saí de lá, no dia seguinte, o pai dele ligou dizendo: pastor, ele abriu os olhos. Passou 3 dias, o pai dele ligou para mim e disse: pastor, ele começou a falar. Passou mais 2 dias, o pai dele ligou e disse: pastor, ele começou a comer de novo. Aí eu disse: amanhã eu vou lá de novo, que foi hoje. Terminou o culto de meio-dia, eu fui lá. Só que quando eu cheguei, ele estava bem esperto, nem parecia aquele. Aí eu me apresentei: olha, eu não tive como te pedir permissão, mas eu vim aqui na semana passada e fiz uma oração em você. Ele disse: pastor, eu agradeço. Quando você estava orando, eu senti uma pessoa tocando na minha cabeça, eu senti algo diferente acontecendo.
Aí eu disse para ele: você aceita que eu ore hoje novamente? Ele disse: pastor, por favor, faça isso. E orei hoje por ele, e ele alegre, sorridente. E eu disse para ele: olha, Deus tem um propósito na tua vida, e a próxima visita que eu vou fazer lá na tua casa, ele disse, eu terei uma imensa satisfação, pastor, em te receber lá na minha casa. Ele é professor de um colégio na cidade onde ele mora. O coração dele se quebrantou. O coração dele está quebrantado. Mas há pouco tempo atrás ele dizia que não queria nem ver um crente na frente dele. Ele dizia que não queria nem ver um pastor na frente dele. Mas tu sabe por quê? Que a morte não conseguiu levá-lo? Porque Deus queria salvar aquela vida. Quem é que explica isso? A pessoa não querer saber de Deus, não querer ouvir a palavra de Deus, não querer nem uma oração, e Deus ainda assim querer salvar a sua vida. Quem é que explica isso? Isso se chama amor incondicional. Amor incondicional. O que eu sei é que agora ele está aceitando a palavra, aceitando. Antes de orar, eu abri a Bíblia, li um texto da Bíblia para ele, falei desse texto, depois fui orar, e ele fechou os olhos com muita reverência, aceitou a palavra, sua esposa do lado, seu pai do outro. Eu quero dizer para você o seguinte: eu quero que você compreenda, saia daqui hoje nessa visão. O Senhor quer usar a tua vida. Evangelize, pregue a palavra, não olhe para a pessoa. O exterior pode ser um pouco complicado, pode ser uma pessoa estúpida, pode ser uma pessoa ignorante sobre a palavra, pode ser uma pessoa até escarnecedora, mas não olhe para isso, porque por dentro ela está sedenta, só esperando alguém falar do Evangelho do Senhor, irmão. Olha para quem está ao teu lado e diga: não faça como fez Jonas. Amém. Mas pastor, o que Jonas fez? Jonas, ele tentou se esconder. Ele tentou se esconder. Ele entrou num barco, num navio, para ir para uma outra cidade chamada Tarsis. Mas Deus mandou ele para Nínive. Ele tinha que pregar em Nínive, mas ele queria fugir de diante do Senhor. Aí quando estava em alto mar, Deus traz uma grande tempestade que quase quebrava aquele navio, só por causa de Jonas. Versículo 4 está escrito: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Amém? Pastor, não queria esse grande vento no meu barco. Pastor, não queria essa tempestade na minha vida. Às vezes Deus manda uma tempestade. Por quê? Porque Ele nos manda falar do seu amor para alguém que Ele quer salvar, e nós não falamos. Aí Deus vai e manda a tempestade para dar uma sacudida em nós. Às vezes Deus manda a gente falar da sua palavra para alguém que Ele quer salvar, e nós não falamos. Mas facilmente nós falamos para aquela pessoa do futebol, facilmente nós falamos para aquela pessoa da política, facilmente nós falamos para aquela pessoa daquela notícia que repercutiu no mundo inteiro, facilmente nós conversamos com aquela pessoa 1 a 2 horas sobre a tecnologia. Mas quando é para falar da palavra de Deus, nós travamos. Mas o Senhor diz hoje para você, para mim, para a sua igreja: não faça como Jonas, não se desvie do que Deus te manda fazer. Quando Deus te mandar pregar para alguém, é porque pode ser o último dia de vida dela. Quando Deus te mandar evangelizar alguém, é porque pode ser o último dia de vida daquela pessoa. Como aquele jovem, eu tenho a plena certeza que seria o último dia de vida dele se eu não fosse ali orar por ele. Eu quero te dizer que o nosso Deus, Ele quer salvar essa humanidade, Ele quer salvar as vidas, e para isso Ele quer usar você, que é a sua igreja, nessa terra, irmão. Aleluia, Jesus. Aleluia.
Olha para quem está ao teu lado e diz: não te cala quando Deus te mandar falar. Amém? Jonas é lançado em alto mar, vem um grande peixe, muito provavelmente uma baleia, e o engole. E ele passa 3 dias no ventre da baleia e não morre. Não morre. 3 dias no ventre da baleia e não morre. É coisa de Deus. Aí a baleia vai lá, o peixe grande vai lá e vomita Jonas na praia de que cidade? Nínive. Deus ainda deu uma carona, desconfortável, mas deu. Lá na praia de Nínive. Aí Jonas agora, ele ouve a voz de Deus. No capítulo 1, eu quero que você acompanhe, aliás, no capítulo 3 de Jonas, versículo 1: e veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas, dizendo: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela a pregação que eu te disse. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Era, pois, Nínive uma grande cidade de 3 dias de caminho. E começou Jonas a pregar. Aliás, e começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias, e Nínive será subvestida. E os homens de Nínive creram em Deus, e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o menor até ao maior. Jonas, ele se surpreendeu. Veja que o texto diz que Jonas, ele entra pela cidade correndo. Ele vai pregando correndo. Quem sabe será com medo? Que é provavelmente. Muito provavelmente. Eu nunca cheguei a pregar correndo não, mas deve ser ruim, porque pregar parado já cansa, imagine correndo. Pregar parado já sua, imagine correndo. Mas Jonas diz aqui no texto, no versículo de número 4, e começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava, e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvestida. A pregação dele foi só essa: olha, ainda 40 dias e Nínive será subvestida, ainda 40 dias e Nínive vai ser destruída. Só isso. Mas para sua surpresa, o versículo 5 nos mostra que os homens de Nínive creram em Deus. Os homens de Nínive proclamaram um jejum. Os homens de Nínive vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor, ou seja, todos. Vestir-se de panos de saco é uma forma de apresentar a Deus a sua humilhação. Eles primeiro se arrependeram da vida ímpia, perversa que tinham. Eles começaram a jejuar em prol do perdão de Deus. Eles começaram a se humilhar diante do Senhor, se vestindo de panos de saco. E no versículo 10 nós vemos: e Deus viu as obras deles, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito lhes faria, e não fez. Olha para cá. Deus salvou aquela cidade. Eram mais de 120 mil habitantes naquela cidade. Eram mais de 120 mil. Eram 120 mil pessoas que iam para o inferno. Eram 120 mil pessoas que Satanás ia levar para ele. Mas a palavra de Deus chegou ali, e a palavra de Deus não permitiu que esse povo fosse para o inferno.
Mas a palavra de Deus foi proclamada ali, e por conta da palavra de Deus que ali foi proclamada, aquela multidão, mais de 120 mil pessoas, alcançou perdão e salvação de Deus. Veja como é importante. O diabo já estava com as comportas abertas, as comportas do inferno. Eu estou esperando eles, aqui, mas a palavra de Deus chegou lá, a palavra de Deus chegou ali, a palavra de Deus fez algo diferente acontecer ali, e as comportas do inferno se fecharam, porque nenhuma daquelas vidas, nenhuma daquelas almas desceu para o inferno. Foram salvos todos, inclusive o rei daquela cidade, foram salvos. Mas por quê? Porque alguém entrou lá e pregou, porque alguém entrou lá e proclamou o juízo, a palavra do Deus Todo-Poderoso. Eu quero que você venha comigo na carta aos Romanos. Carta aos Romanos, que coisa linda! Oh, aleluia! Que coisa tremenda, que coisa gloriosa. Carta aos Romanos, no capítulo 10. Oh, aleluia, Jesus. Está escrito assim, ó, no capítulo 10, no versículo 13: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Versículo 14: como pois invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Tem um povo que precisa crer em Deus, como aquele povo de Nínive. Tem um povo aí fora que precisa crer em Deus, mas como eles vão crer se primeiro eles não ouvirem? Você crê em algo que você não conhece? Você crê em algo que você não ouve falar? Não. Para eu crer nesse microfone que ele é bom, eu tenho que ouvir falar dele, senão eu não irei crer que ele é bom. Da mesma maneira, se eu não ouvir falar da bondade de Deus, da justiça de Deus, como que eu vou crer? Tem um povo aí fora que precisa crer no nosso Deus, mas como eles vão crer se não existir alguém para pregar para eles? Como eles vão crer se não ouvir falar dele? Como eles vão ouvir se não há quem pregue para eles? E essa pessoa é você, sou eu, somos nós. Escuta, a função da igreja do Senhor na terra não é apenas orar. A função da igreja do Senhor na terra não é apenas ir a um culto. A função da igreja do Senhor na terra não é apenas reivindicar as promessas de Deus. Não, lá no Evangelho de Marcos, capítulo 16, versículo 16, mostra uma das funções da igreja do Senhor nessa terra. Sabe qual é? Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Diz tu é igreja, irmão? Então tu tem como dever fazer o ide, pregar, evangelizar. Amém? Pastor, mas eu não tenho tempo. Pastor, procuro um tempo e não encontro. Mas alguém teve tempo para te evangelizar, por isso você está aqui. Pastor, mas eu não tenho tempo, não encontro um tempo para falar do amor de Deus para ninguém. Mas alguém encontrou um tempo para falar para ti de Deus, e por isso você está aqui. Alguém encontrou um tempo
para falar de Deus para mim, que era perdido, estava prestes a descer a sepultura, estava prestes a ir para o inferno. Mas alguém ouviu Deus dizendo: vai lá e prega para ele, porque eu quero salvar a sua vida, a sua alma. E esse alguém obedeceu, e esse alguém encontrou um tempo e foi lá e me evangelizou e me convidou para ir à igreja. E desde esse dia eu ouvi, eu criei e eu fui salvo. Você está entendendo? Alguém teve tempo para falar de Jesus para ti. Alguém teve tempo para pregar a palavra de Deus para você. Você é fruto da pregação de alguém. Você é fruto do evangelismo de alguém que foi usado por Deus. Hoje chegou a tua vez de ser usado por Deus. Hoje chegou a tua vez de dar frutos, evangelizando e pregando para as pessoas que estão aí fora perecendo. Olha para quem está ao teu lado e diga: chegou a tua vez, irmão. Diga: chegou a tua vez de evangelizar. Chegou a tua vez de dar frutos. Amém, pessoal? Amém, irmãos? Amém. Evangelho segundo São Marcos. Vamos daqui a pouco finalizar, mas vem comigo. Evangelho segundo São Marcos, capítulo 16, para que não fique apenas nas minhas palavras. É interessante que você confira na sua Bíblia. No Evangelho de Marcos, no capítulo 16, versículo 15, diz assim: e disse-lhe, esse que fala essas palavras é o Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo aqui, ele tinha ressuscitado dentre os mortos já. Ele estava para subir para a glória já. Mas antes de subir, ele deixou essa ordenança. Qual era, pastor, a ordenança? Essa aqui, ó, versículo 15. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura, sem exceção. Ao rico, ao pobre, ao jovem, ao ancião, a toda criatura. Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Amém. A população inteira de Nínive creu naquela pregação de Jonas. Todos foram salvos. Amém. Todos foram salvos. Um dia iremos nos encontrar com eles. Um dia, no juízo final, provavelmente, nós vamos ver aquele povo salvo porque creu, porque acreditou, mas isso porque teve alguém que pregou. Vamos, em nome de Jesus Cristo, pensar um pouco nessas vidas aí fora. Vamos pensar um pouco. Amém. Jesus está voltando, irmãos. Jesus está voltando, igreja. Jesus está vindo. Vamos olhar para esses que estão perecendo aí fora. Vamos evangelizar. Vamos pelo menos dizer, como uma jovem disse para mim há 17 anos atrás, e aquilo foi o suficiente. Ei, Jesus tem um plano na tua vida. Vamos na igreja que eu congrego. Eu não pensei duas vezes. A minha esposa do meu lado e eu aqui falamos para ela: nós iremos. Quando é? Ela disse: amanhã eu passo aqui tal hora, e nós fomos. Bastou uma vez, e depois a gente aprendeu o caminho, começamos a ir sozinhos, com as próprias pernas. Amém. Coloque-se de pé em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Feche os teus olhos aí em seu lugar, em nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia, Espírito Santo, Deus poderoso.